Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 11. Dias atribulados. A fecundação sela a união do espírito com a carne, tornando a junção irreversível, cuja ruptura somente se faz possível mediante a morte. Iniciando o desenvolvimento de sua nova veste, o espírito entrega-se completamente à sua reconstrução, porque lhe requisita total exclusividade de ação. Somente entidades de altíssimo quilate evolutivo conseguem manipular à distância o desenvolvimento de sua forma, mantendo-se em relativa liberdade de consciência durante o processo. A maioria dos homens, no entanto, necessita da permanência constante junto à massa embrionária para propiciar a devida orientação à sua maturação. Por isso, toda a atividade consciencial do ser, acompanhando a redução perispiritual, regride também aos patamares da evolução, de onde parte para a nova aventura na esfera do recomeço. E como vimos, toda mudança de fase de vida requer a recapitulação das fases precedentes para se reiniciar, sendo a reconstrução nada mais do que uma rememoração. Desse modo, durante o desenvolvimento embrionário, o espírito recorda a evolução biológica já percorrida e refaz, em curtos 9 meses, os milhões de anos já perpassados na carne. Assim é que, nas primeiras semanas, o embrião humano é de todo indistinguível do embrião dos animais inferiores, pois a ontogenia rememora a filogenia, que é o desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a sua maturidade, como temos aprendido da observação da embriologia. Fato que comprova a veracidade do fenômeno e a pré-existência de uma consciência ativa e extrafísica que recorda e dirige todo o processo. Estabelecido de modo indissolúvel os liames que atavam Alberto ao vaso físico, vencíamos apenas a primeira parte de nossa incumbência e a tarefa se intensificou desde então. Fausto comparecia nos primeiros dias subsequentes, auxiliando-nos na condução inicial da delicada elaboração que exigia cuidados redobrados, tendo em vista a instabilidade de suas forças perispirituais. Estamos diante de um ovo hipoativo, como apropriadamente denomina a medicina terrena. Explicava-nos o tarefeiro do Departamento de Embrioterapia. Embora Alberto se encontre ávido por reconstruir seu novo corpo, os exaltados estímulos autodestrutivos anteriormente alimentados ainda reverberam na intimidade de suas forças psicossomáticas, impondo-lhe inibições à expansão e retardando-lhe o ritmo de desenvolvimento. Temos que lhe apressar os passos, pois, do contrário, ele se fixará na tuba uterina, onde sua permanência, naturalmente, será dificultada pelo estabelecimento de uma gravidez tubária, com as graves consequências que acarreta. Já se passaram 4 dias, e em apenas 3, como de hábito, o ovo já deveria ter se fixado na cavidade uterina,
Auxiliemos como nos é possível. Apesar de intensas operações de ativação empreendidas pelo tarefeiro, decorreram 7 dias e a gravidez que ocorre na tuba uterina ainda não apresentava condições de implantação do jovem embrião na mucosa uterina. Ultrapassando a região do fundo do útero, seu sítio habitual de fixação, terminou por se implantar nas margens do orifício interno do canal cervical, que é o canal que comunica a cavidade do útero com o exterior, como previra o lábio servidor. Sim, meus amigos, conseguimos evitar o pior, mas a placenta prévia, que é a implantação baixa da placenta, próxima ou sobre o orifício uterino, que leva a hemorragias na gravidez, já está configurada e será inevitável, disse ele. Catherine experimentará sangramentos importantes no segundo trimestre da gravidez, se Alberto não for vitimado por abortamento natural ou induzido antes disto. Aguardemos agora os acontecimentos. Finalmente acomodada, a massa embrionária dava livre curso ao seu desenvolvimento. Fausto nos deixou a sós na condução da operação, que passou a demandar menores cuidados, entregue agora à orientação de seu próprio automatismo. Acompanhávamos o seu progresso em visitas quase diárias, exercendo a vigilância que nos cabia e permitindo a Adelaide o enriquecimento de seus conhecimentos no exame do processo reencarnatório. Embora parcialmente refeito pelo salutar contato com as energias maternas, podíamos já observar a massa embrionária refletindo a desorganização energética do nosso amigo, revelando movimentos anormais em seu desenvolvimento. Dentro em breve, notávamos que o coração não se desenhava segundo sua perfeita conformação, deixando entrever alterações importantes em sua anatomia embrionária. O tubo neural primitivo, onde se concentrava o potencial de suas forças deterioradas, era palco de adiantado processo patológico na formação das vesículas primordiais, prenunciando o estabelecimento de graves patologias no sistema nervoso central. Fluidos expressivos escoavam de seu psicossoma reduzido, aviltando a massa celular que se contorcia, desgovernada pela desorientação magnética imposta à forma. Verificávamos com evidência que a carga genética herdada pelo nosso amigo era da melhor qualidade possível e não se responsabilizava pelas alterações sob nossa análise. As malformações se deviam unicamente às adulterações de seu molde perispirítico. Sabemos, sem sombra de dúvidas, que o DNA, tão venerado na ciência dos homens, não é o único responsável pelo estabelecimento das formas dos seres vivos. Esta surpreendente molécula se responsabiliza apenas por impor modelos específicos de formações proteicas, mas a adequada utilização e o devido posicionamento destas proteínas não pode, naturalmente, ser esperado de uma unidade destituída de vontade e inteligência próprias. Isto é da alçada da entidade espiritual formadora e seu molde energético que, como hábil arquiteto e executor da construção, sabe como orientar o material que recebe para a edificação da obra previamente idealizada. Seria pedir muito a uma simples molécula. Certamente é inegável que a conformação das estruturas proteicas
propiciadas pelos polímeros do DNA, pode e influencia em muito o resultado final da arquitetura orgânica, da mesma maneira que o desenho dos tijolos afeta as linhas finais de um conjunto arquitetônico. Não digamos com isso que os tijolos constroem a casa com toda a sua complexidade, que seria completamente ofensivo à lógica. Compreendamos de uma vez por todas que o código genético detém indispensável molde de elementos proteicos necessários à construção do edifício orgânico, mas sua ação se compara à de uma olaria produtora das variadas peças que entram na formação de uma casa, e nada mais. Notávamos ainda, admirados, que o feto em desenvolvimento absorvia energias sifilíticas irradiadas da mãe, em perfeita sintonia com suas lesões energéticas. Os espiroquetas trafegavam à vontade pelo seu organismo, impondo-lhe novas dificuldades, mas ao mesmo tempo absorvendo em seu ávido metabolismo as energias igualmente aviltantes vertidas de sua organização perispiritual. Estamos presenciando um verdadeiro conúbio, dizia a Adelaide, onde os bacilos apenas se alimentam das energias espirituais degradadas, auxiliando a sua evacuação da malha energética de Alberto. Por isso podemos considerá-los auxiliares da drenagem vibratória e sustentados pelas irradiações de igual natureza que promanam de sua alma. Além deles, abundavam na massa embrionária, igualmente ambientados pela corrente fluídica, os vibriões fetais, chamados vibriofetos, agente microbiano associado também à infecção geral devido à população no sangue de bactérias patogênicas, agentes identificados pela medicina terrena como responsáveis pelo abortamento patológico. Apesar de estarmos presenciando um desenvolvimento anormal, exigente de cuidadoso acompanhamento e suscitante de preocupações, tínhamos motivos para nos alegrar, pois sabíamos que as dificuldades do momento prometiam salutares soluções para os intricados dramas dos espíritos envolvidos no procedimento assistencial que empreendíamos. Nosso contentamento era ainda maior, pois passamos a contar com outro grande feito. Orientadores de nossa colônia identificaram parentes desencarnados das duas entidades femininas que obsediavam Catherine. Já cientes das responsabilidades da vida espiritual, submeteram-nas aos seus bons alvitres, encaminhando-as para o devido socorro em casa de assistência espírita cristã. Embora não obstaculizassem sobremaneira o nosso trabalho, pesava-nos ver-lhes a penúria espiritual, sem nada poder fazer. Além disso, elas promoviam desgastes vibracionais em Catherine, excitando-a à prática abusiva da sexualidade, e poderiam perturbar-lhe o processo gestacional assim que dessem conta do fato. Catherine prosseguia sua rotina de vida, mantendo-se, felizmente, fiel ao seu apaixonado companheiro, facilitando em muito o nosso trabalho assistencial. Devíamos graça a essa providência divina, que, sem o sabermos, cuidava também com desvelo pelo bom andamento do processo, certamente em obediência a outros determinantes da lei que ignorávamos. Frequentemente a presenciávamos, recordando-se de seu sonho, trazendo-lhe lágrimas de doce emotividade à alma sensibilizada. Durante o desprendimento noturno, ainda não conseguia perceber-nos a presença com clareza, a fim de confabular conosco, mas se dava conta de estar habitando ambiente vibracional diferenciado.
Os espíritos levianos, que habitualmente a procuravam para os folguedos libidinosos durante o seu repouso físico, paulatinamente se afastavam, tendo em vista a mudança de seu hálito vibracional. A imagem da figura paterna, na lembrança do sonho, continuava a exercer-lhe forte influência à mente, impondo-lhe salutares sentimentos de culpa. Muitas vezes percebíamos seus pensamentos mergulhados em sinceros desejos de mudança e podíamos verificar os efeitos benéficos que o remorso, desprovido de exageros doentios, é capaz de suscitar no espírito, induzindo-o a importantes reformas ao longo de sua linha evolutiva. A placenta agora desenvolvida exercia intensamente sua atividade de abafador das toxinas, tanto materiais quanto vibratórias, emitidas pelo reencarnante. Como estas, pelo seu caráter aviltante e excessiva quantidade, ultrapassavam o seu limiar de trabalho. Não tardou muito para que se estabelecesse em Caterine o quadro de náuseas e vômitos, típicos dos processos gestacionais, com a finalidade de se facilitar a drenagem das energias vertidas pelo feto em desenvolvimento. Iniciávamos assim um período crítico no processo em andamento, quando ela finalmente se reconheceria grávida, apesar de inconscientemente já estar plenamente ciente do fato. Em breve, acompanhávamos nossa amiga em visita ao médico terreno. Convinha estarmos presentes, a fim de orientar o facultativo, como nos fosse possível, evitando-se maiores agruras para nossos amigos. Aproximando-nos da companheira, notávamos-lhe a vibração pesarosa e oprimida, no semblante constrito, pois sua intuição já lhe adiantava com clareza a condição em que se encontrava. Sabia-se grávida, apesar de todos os cuidados que aprendera a adotar a fim de evitar esse dissabor sempre temido no tipo de vida que empreendia. Rosa, a fiel amiga de todas as horas, acompanhava-a, já ciente da novidade, pois em sua percepção previra o sucedido, por assistir à sua fácil capitulação diante dos galanteios de Adelardo. Adentrando o consultório médico, notamos que a mente do facultativo não se mostrava acessível a qualquer tipo de interferência de nosso plano. Confirmando as impressões de nossa companheira, apressava-se a despedi-la, pouco afeito a ouvir os seus reclames. Caterine, porém, revelando aflitivo pesar nos olhos, que deixavam pender grossas lágrimas, dizia-se extremamente infeliz diante da inesperada gravidez e, atendendo às nossas sugestões, ainda que com extrema dificuldade, insistia, procurando ouvir-lhe os conselhos para enfrentar o inevitável processo. A madame tome as providências que achar melhor, mas eu não posso fazer nada pela senhora, dizia o médico ainda contrafeito. Notávamos-lhe sólida formação moral, rica de possibilidades para a devida orientação à nossa amiga. Porém, sua pressa e seu pouco interesse em se envolver com o caso tornavam-no completamente impérvio à nossa atuação. Intensificamos nossa capacidade de influenciação a fim de não perdermos a valiosa oportunidade, insistindo para a continuação do diálogo, ao que Caterine anuiu. Tive um sonho, doutor, em que meu finado pai me entregava um bebê. Madame, já está provado que os sonhos são meras criações do inconsciente. Não dê confiança a essas bobagens. Retorquia o médico, impaciente, interrompendo-a e despedindo-a, visivelmente contrariado,
e sem a mínima disposição para atender ao nosso instante petitório. Ciente da vida de meretrício de nossa companheira, estava certo de que ela não toleraria o processo e lavava suas mãos, abstraindo-se dos conselhos nobilitantes que lhe editávamos com insistência à mente refratária. Não podemos deixar de lamentar o fato, recordando que a palavra amiga, menosprezada por muitos profissionais da saúde, é auxílio muito mais eficaz do que qualquer medicamento para um doente aflito. Ao deixar o consultório, apoiando-se no ombro de Rosa, Caterine mal se conteve para chegar em casa e prorromper em choro copioso. Como enfrentar a nova situação diante da vida que levava? Abelardo iria tolerar o descuido? Assumiria com ela o filho inesperado? Rosa, alma sensível e mais afeita às nossas sugestões, considerava. Lembra-se do sonho que você me contou há pouco tempo? Não será verdade que seu pai tenha vindo do além para lhe alertar quanto a este filho? Como pode acontecer exatamente o que você viu no sonho? Como disse o doutor, os sonhos são apenas fantasias, Rosa. Isso não é possível. Ninguém volta do mundo dos espíritos. É pura coincidência. Respondia Caterine, inconsolável, entre soluços. Restava-nos aguardar o repouso noturno para tentar consolar-lhe a alma dorida, convencê-la da realidade do sonho e da necessidade de aceitar o processo com boa vontade, lembrando-lhe os compromissos assumidos. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.